Sabe aquela sensação de falta de alegria, de viver uma vida que parece não ter importância, parece que não tem significado, que você perdeu de fato a vontade de viver, a vontade de fazer as coisas, a vontade de se alegrar? Aquela insatisfação que tudo que você faz parece que não te preenche, que está sempre vazio, sempre a tristeza vai e volta, tem os momentos de alegria, mas a tristeza sempre volta e você se sente vazio, sem nenhum propósito de vida, sem nenhuma importância. Parece que ao seu redor, se você não faltar, que não vai fazer diferença. Talvez você esteja se sentindo assim, alguém mecânico que só serve para trabalhar ou de repente cuidar da sua casa, mas que não tem um valor, sabe? Que não tem aquela necessidade de existência. Se você está se sentindo assim, fica aí nesse vídeo até o final, que eu quero conversar um pouco com você sobre essa sensação, esse sentimento e onde encontrar a saída, onde encontrar de fato a alegria, a paz e a satisfação de viver. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que talvez o que esteja faltando para você é o propósito de vida, algo que te motiva, algo que vai te gerar expectativa, sonho, que vai fazer com que você levanta de manhã e tenha projetos, e tenha ideias, e tenha criatividades, algo que você se dedique de fato. E talvez isso pode ser até um trabalho, pode ser algo que o próprio Deus está sinalizando, que você precisa se mover, sair desse lugar onde parece que você é só um robô que está trabalhando, que está só vivendo, existindo, melhor dizendo. Talvez você esteja se sentindo que só existindo e não vivendo, não desfrutando, não sendo alegre. E essa insatisfação pode ser a falta desse propósito, sabe? De não ter assim, por que eu levanto todos os dias? Quão relevante eu tenho sido na Terra? Porque eu nasci, porque a nossa vida tem que ser relevante aqui na Terra. E parece que não está valendo a pena, talvez, viver nessa insatisfação. E você precisa sentir que vale a pena viver, que vale a pena acordar de manhã, que vale a pena se mover, buscar, correr atrás de coisas que vão ser relevantes para as pessoas ao seu redor, ou que vai ter um propósito maior sobre tudo que você faz. E quem sabe isso que você está sentindo é o próprio Deus que tem chamado você, sabe? Talvez o Senhor está te chamando para se aproximar dele. E você sente isso tudo porque o Senhor está sinalizando que você precisa encontrar algo que Ele tem preparado para você. E o que você tem feito não é suficiente. O que você tem feito não vai alcançar o lugar que Deus quer te colocar, aquilo que Deus quer entregar para você. E o Senhor quer mais de você. Quer mais, que você faça mais, que você tenha prazer em viver. Muitas vezes o próprio Deus intensifica as nossas emoções, e se você está se sentindo triste, talvez o próprio Deus permita que você está se sentindo triste para que você seja motivado por Ele a se levantar, a reagir, sabe? A buscar o que é que eu vou fazer, o que eu nasci para fazer, o que eu fui feita para fazer, sabe? E de fato encontrar satisfação na vida, alegria de viver. E você precisa buscar no Senhor o que é que está roubando de você essa alegria e onde é que você está sendo negligente naquilo que você nasceu para fazer. Talvez você esteja nesse momento tão cansado que não consegue nem buscar a Deus. Eu quero dar algumas dicas para você primeiro, para você alimentar um pouco do teu espírito e da tua alma, para você ter forças para se mover e começar a fazer aquilo que Deus tem para sua vida. Se você tem se sentido triste, comece a buscar coisas que você gosta, que você tem habilidade, sabe? Se envolva em alguma coisa que te traz prazer. Quem sabe você é alguém que gosta de ler, mas a preguiça ou desânimo tem impedido. Você pega um livro, mas você não começa, quando começa não conclui, porque o desânimo e a preguiça tomam conta de você. E sabe quantas vezes Deus falou comigo por livros, por leituras? E talvez essas coisas que você gosta de fazer, que está negligenciando, vão trazer algo da parte de Deus para você, alguma reflexão, sabe? Talvez um exercício físico, andar de bicicleta, ir para lugares contemplar a natureza. Busque algo dentro de você que te faz feliz, sabe? Que te deixa alegre.
porque essas coisas vão te ajudar a respirar e ganhar fôlego para se levantar. Quem sabe você precisa rir um pouco, encontrar amigos. E talvez você não queira estar com ninguém agora, talvez você queira ficar mais sozinho, porque quantas vezes a gente tá mal e a gente quer ficar mais sozinho ainda, a gente quer só dormir. Então você vai precisar reagir. Ninguém pode fazer nada por você, só você mesmo. Se encontrar com pessoas que você gosta, com amigos, rir um pouco, conversar um pouco, vai fazer algo no seu interior, no seu inconsciente que você sozinha não é capaz de produzir. E se você buscar isso, mesmo não tendo vontade, sabe, se esforçando, isso vai começar a despertar a sua energia interior, a sua motivação interior. E Deus vai usar essas pessoas, essas amizades, para te gerar isso, sabe? Essa motivação que você precisa para se levantar e encontrar um propósito de vida. E buscar a Deus é o ponto-chave de tudo isso. Nós somos o templo. E não sai daí, que tem muita coisa importante ainda para dizer. E eu quero chegar no ponto mais importante de toda essa conversa. Buscar a Deus é o ponto mais importante da nossa vida. Nós somos o templo. No templo antigo físico, havia a Arca da Aliança, que era onde a presença de Deus vinha em cima dela. E naquele lugar era vazio. Aquele lugar pertencia a Deus. Tinha dois anjos, duas imagens de anjos por cima assim da arca. E a arca ficava aqui. E aquele lugar vazio era por onde Deus falava. E hoje nós sabemos que nós somos o templo. Dentro de nós tem um espaço que só pertence a Deus. Se você colocar outra coisa, se você colocar alguém que você ama, que você de repente é carente, fica, sabe, correndo atrás dessa pessoa, você só consegue ser feliz se essa pessoa estiver perto, você já colocou alguém no lugar de Deus. Se você tem um trabalho que você colocou no lugar de Deus, que você ama mais do que buscar a Deus, isso já tomou o lugar do Senhor. E assim vai, tudo que você colocar nesse lugar que não foi feito, que não é Deus, não vai dar certo, porque esse lugar pertence ao Senhor. Então, nisso tudo, você vai começar a se sentir insatisfeita. Talvez vai começar a correr mais atrás de trabalho para poder encher a alma, trazer paz para a alma, alegria para a alma. Talvez você vai trabalhar mais porque vai tentar buscar essa satisfação que, na verdade, ela não vai acontecer porque você pôs algo no lugar de Deus. Esse lugar pertence ao Senhor. Se você colocar Deus nesse lugar dentro de você que é dele, todas as outras coisas vão começar a fazer sentido. Todas as outras coisas vão começar a te satisfazer. Você vai se sentir contente. E vai haver esse contentamento em você sobre tudo aquilo que você vive ao seu redor. Trabalho, amizades, o casamento, filhos, tudo aquilo que talvez você não está hoje, parece que nada te faz feliz e nada te agrada, você vai começar a se sentir feliz porque você colocou Deus no lugar dele. E Deus vai alinhando todas as outras coisas ao seu redor. Deus vai alinhar teu casamento, teu trabalho, teus amigos, teus filhos, teus projetos, teus hobbies. Tudo aquilo o Senhor vai trazer para o lugar correto. E quando as coisas estão, cada coisa em seu lugar, a vida flui. Assim é no natural. Quando você entra numa casa que está organizada e tudo no lugar que ela deve estar, tudo flui. Você precisa de algo, tá lá. Você vai fazer algo, você sabe onde está. Você precisa usar alguma coisa, você sabe onde está. Mas se você não colocar... Então eu tive que pausar o vídeo aqui para falar com meu filho, mas continuando. Tudo aquilo que você colocar em ordem, que você permitir que Deus coloque em ordem dentro de você, vai cooperar para que a sua vida flua. Então, o primeiro ponto, a chave, o ponto de partida é buscar a Deus. Em oração, em leitura da palavra, e talvez você não esteja conseguindo orar, ler a Bíblia, mas eu quero dizer para você que você tem que lutar contra isso. Você vai precisar se levantar. Não adianta eu dizer para você assim, que você tem que fazer isso, que Deus vai te ajudar, mas e você não entender que esse levantar vai ter que partir de você. Com preguiça, com desânimo, com tristeza, você vai ter que se levantar. A questão é o quanto você quer sair dessa posição de angústia, de tristeza, o quanto você quer preencher esse vazio. Porque você precisa se levantar, você precisa dar uma resposta a Deus. Deus é um Deus que responde respostas. Quando você ora, Ele te diz algo e você precisa responder através das suas atitudes. Isso é ter uma fé ativa, sabe? Isso é se mover. Não é tudo Deus.
Deus não vai fazer tudo. Você vai precisar fazer a sua parte. Então você tem que buscar ao Senhor. Quando você começa a ler a Bíblia, mesmo não entendendo muita coisa, mesmo não tendo vontade, você está dando uma abertura para Deus te ajudar. E Deus vai começar a falar com você. Não pode desistir na primeira leitura que você não entendeu e que parece que Deus não falou com você. Vai precisar ter insistência, ser perseverante. E em qualquer momento menos esperado, você vai ver Deus falar com você pela palavra. Ali tem muitas histórias que nos orientam, nos aconselham, nos inspiram, mas o Senhor também fala por aquelas histórias. A gente vai começar a se identificar por aquilo que está escrito. Deus vai começar a mostrar a sua vida ali. E aí alguma coisa que Deus fala ali, alguma palavra pode saltar aos seus olhos e você vai entender o que Deus está querendo dizer, porque Ele sabe como se comunicar. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa ler, você precisa orar, adorar. Quando você estiver triste, que não consegue ler a Bíblia e não está conseguindo nem orar, coloca um louvor. Mesmo sem vontade, mesmo não querendo, sabe, insista, mata a sua carne e faz. Começa a adorar o Senhor até que a presença venha, até que você se sinta fortalecido. E quando vir aquele pouquinho de energia que você sentiu que veio, vai correndo para a palavra, lê a Bíblia, assiste uma pregação, vai aqui no YouTube, pesquisa mensagens sobre aquilo que você precisa ouvir. Mas eu quero te dizer algo, quando você entra aqui disposta a ouvir o Senhor, a aprender mais do Senhor, a conhecer o Senhor, o próprio Deus vai colocando no teu caminho vídeos, palavras que vão construir a sua vida, edificar a sua vida. E foi assim comigo, sabe? Tenho o meu relacionamento pessoal aqui, mas o quanto eu fui edificada pelo YouTube. Quanto Deus me construiu pelas coisas que eu vi aqui. Às vezes eu mesma pesquisava um assunto, um tema para me ajudar. Mas quantas vezes eu só abria ali, começava a passar para procurar alguma coisa que fosse da parte de Deus. E aí aquela mensagem vinha de encontro ao meu coração e me trazia a revelação do que Deus estava querendo me falar. E o quanto isso mudou a minha vida. Então, se você não tem força para orar, para ler a Bíblia, para ouvir louvor, para adorar o Senhor, para cantar para Ele, coloca uma palavra para você ouvir. Enquanto você trabalha, talvez você não quer parar para ouvir, mas enquanto lava a louça, coloca no celular, na sua frente. Seja alimentado pela palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Não é ouvir qualquer coisa, é ouvir coisas da parte de Deus. Porque quando você deixa Deus falar, abre o coração para ser ensinável, abre os seus ouvidos para deixar Deus falar, o Senhor vai trabalhando em você. Talvez Ele venha de forma instantânea e arranque essa tristeza. Talvez não, talvez vai ser gradual. Ele vai construindo em você um lugar onde você se sinta seguro. Esse lugar é nele, sabe? E o mais legal, Deus vai começar a apresentar para você o propósito que Ele tem para a tua vida. Quando você encontra o Senhor, você já vai se sentir mais alegre, porque a alegria em Deus é independente da situação ao redor, do que você estiver vivendo. Mas se você sente esse vazio, que parece que a sua vida não tem sentido, provavelmente o Senhor está aí, se movendo, fazendo barulho dentro de você, para você prestar atenção nele. Talvez essa dor seja uma voz de Deus, esse vazio seja uma voz de Deus. Ei, filho, ei, filha, vem me ouvir, eu tenho algo para sua vida. Vem aqui, vem ler o que eu tenho escrito para você. Vem ouvir qual é o propósito que eu tenho para você, qual é o chamado, qual é o trabalho, qual é a função, qual é a vida que eu escrevi para você viver. Porque a vida que Deus escreveu para você viver, Ele não te obriga, você pode escolher. Mas se você escolher viver a vida que Deus desenhou para você, lá nessa vida vai ter alegria, vai ter paz, satisfação, contentamento, sabe? E mesmo que seja difícil, cheia de gigantes, lá tem paz, tem satisfação. Até se for pouco, vai ter satisfação. Se for muito, vai ter satisfação. Porque a questão, o segredo não está naquilo que se tem ou naquilo que se faz, mas quem é a essência daquilo que você está vivendo. Quem é a tua companhia, quem é o teu ajudador, quem é aquele que está apontando. Se você tem o Senhor que está te apontando, olha, vai para tal emprego, vai para tal direção, vai fazer tal faculdade. Se o Senhor apontar, Ele estará com você o tempo todo te mostrando o caminho, quais decisões tomar, o que fazer, com quem falar, o que decidir, como fazer. Sabe, porque o como também é importante. Tudo para Deus é importante. É o que fazer, como fazer, quando fazer, o quanto. Até o quanto Deus se preocupa. Às vezes a gente se envolve tanto com o trabalho e não descansa, não dorme, e Deus se preocupa até com isso, porque se você não dorme, você não reabastece as energias nem do seu corpo, nem da sua alma. Então você precisa dormir para descansar.
Sabe, esse aqui também pode ser um princípio para você começar tudo. Dormir bem, descansar, acordar bem, sabe? Dorme bem, acorda, toma um bom café e decide, vou ler a palavra. Cedo, pela manhã. Não deixe para fazer isso durante o dia, porque o dia é correria. Você começa a se distrair, acaba não fazendo, ou faz de qualquer jeito, ou não presta atenção. Talvez se você deixa para fazer isso mais tarde, a tua cabeça vai estar com tantas informações, porque talvez você ficou ali passando o feed do Instagram, ou assistiu TV, ou conversou com muitas pessoas, ou até mesmo só em casa, sabe? Que você já encheu tanto a cabeça de coisas que você não vai conseguir ler a Bíblia, não vai ter vontade e não vai entender. Então, é muito mais precioso quando você acorda e você ainda não pegou o celular, não conversou com ninguém, não ouviu e não viu nada. Você está vazia e pega a Bíblia e vai ler. Você vai entender o que o Senhor está falando e Deus pode até sinalizar coisas do seu dia. Deus pode falar com você ali, te orientando o que você vai fazer naquele dia ou alguma decisão que você vai precisar tomar. O quanto é importante que nós estejamos vazios para que Deus entre. Porque se a gente estiver cheio, é como comer uma comida. Se você comeu demais, quando você te oferecem algo, mesmo que seja maravilhoso, você não consegue, você está cheio. A palavra de Deus é assim, se você estiver cheio, você não vai ter vontade. Você não vai ter vontade de ler, porque a palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é a água que vai saciar a tua sede, é a comida que vai saciar a tua fome. E é pelo Espírito, ela é viva, ela é eficaz. E peça ajuda ao Espírito Santo quando você fazer isso. Mas voltando aqui, que Deus pode estar movendo você, porque Ele quer fazer algo, realizar algo na sua vida. Então Ele está chamando a sua atenção através desse sentimento de vazio, de dor, sabe? Então preste atenção. Se você percebe que Deus está fazendo algo ao seu redor e que está sentindo isso, vá buscar no Senhor qual é o propósito que o Senhor tem para minha vida. E se entregue, deixa Ele fazer. Através de tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo, na busca do Senhor, Ele vai começar a te dar sinais. Talvez você vai estar assistindo uma série de comédia e uma palavra vai saltar, sabe? E Deus vai começar a te dar sinais nos lugares, nas palavras das pessoas, nos vídeos que você assiste, nos louvores, dentro de você, através de sonhos, de um testemunho interior, que é às vezes aquilo que algumas pessoas chamam de intuição, mas nós cristãos entendemos que isso é um testemunho interior. E Deus vai construindo aquela ideia dentro de você até que você entenda o porquê você está nessa terra. Quando você encontrar o seu propósito e você começar a caminhar em direção a Ele, a sua vida vai mudar o rumo, a sua alegria, sabe? Você vai começar a sentir alegria e motivação para acordar todos os dias. Você vai começar a ter expectativa do futuro, dos planos de Deus, daquilo que Deus fará, até porque Deus nunca fala tudo. E você vai começar a viver querendo descobrir o que Deus tem para mim, o que mais eu vou fazer. E agora, Deus te dá um passo, você faz, e aí Ele faz aquilo acontecer, e daí você pergunta, e agora, Deus, qual é o próximo passo? E a vida com Deus é uma grande aventura, sabe? É uma grande aventura cheia de revelações, de segredos revelados, de tesouros. É maravilhoso viver isso. E aí essa motivação vai vir pelo Senhor. A motivação, a alegria, o desejo de viver. Você vai encontrar alegria nas pequenas coisas, numa conversa com seu esposo ou esposa, na conversa com os filhos, num pão que você faz, sabe? Num momento que você está com seus amigos. Em tudo que você for fazer, você vai encontrar alegria e satisfação, porque você vai ver o propósito de todas as coisas, o propósito por que você cuida dos filhos, o propósito daquilo. Porque Deus vai começar a apresentar para você porque você tem que ser uma boa mãe, um bom pai, um bom funcionário, um bom patrão, um bom amigo, sabe? Um bom marido, uma boa esposa. E quando Deus começar a mexer na sua identidade de quem você é e o que Ele quer para você, para sua vida, você vai ter, então, uma motivação. Tá, então eu tenho que ser uma pessoa melhor. E a partir daí você vai buscar ser uma pessoa melhor. Já tem aí um motivo para viver. A busca para alcançar aquilo que o Senhor vai te apresentar. O Senhor não nos trouxe aqui para viver uma vida sem graça, uma vida chata, uma vida de rotina mesmice. Não, o Senhor nos trouxe para viver uma vida abundante, uma vida com realizações. Vai ter desafios, tristezas, dores e muitas lágrimas, mas é uma vida aventureira com o Senhor. E Deus nunca fala tudo, então você sempre vai estar em busca de descobrir no Senhor qual é o próximo passo, o que mais Ele quer, sabe? Ele pode falar algo de futuro a longo prazo, como pode falar algo do seu dia de amanhã. Deus assim, baseado no que a gente lê nas Escrituras, Ele se preocupa muito que a gente viva o hoje, que a gente seja feliz hoje, busque o amanhã pelas motivações, expectativas, né? Desculpa, eu tive que pausar o vídeo de novo, porque hoje é domingo aqui, os filhos estão em casa e eles ficam, às vezes, chamando, né?
Então, essa expectativa que Deus vai gerar em você do amanhã, do que você vai fazer, vem do viver o hoje. Você vai viver o hoje, cumprir o hoje, fazer o que Deus tem para você hoje. E aí, a partir daí, você vai criar expectativas do que você fez hoje, vai produzir amanhã. Por exemplo, o que você está investindo de sementes nos teus filhos hoje vai te gerar uma expectativa do que você vai viver com seus filhos amanhã. Mas você vai estar focado naquilo que você está investindo hoje, na educação, na presença, no amor. E para finalizar, já vou finalizar aqui, eu quero contar um pouco da história de Salomão, bem rápido. Você talvez conheça Salomão, né? Ele foi um rei que foi o rei mais rico e mais sábio da sua época. E Salomão experimentou de tudo na terra. Ele experimentou de todas as coisas que trouxeram prazeres para ele que você possa imaginar. A Bíblia descreve algumas coisas que Salomão fez. Ele tinha poder, ele tinha fama, ele tinha dinheiro, ele tinha mulheres, ele teve assim, ele experimentou de tudo que você pode imaginar. E tudo isso ainda com a sabedoria que ele recebeu de Deus e riquezas que ele recebeu de Deus. E depois de toda essa vida, ele se perdeu no meio do caminho, se envolveu com quem não devia, começou a se afastar de Deus, adorando outros ídolos. Enfim, no fim de sua vida, Salomão vai dizer que tudo foi correr atrás de vento. E ele termina o livro de Eclesiastes com uma frase maravilhosa que ele diz assim, que depois de tudo que ele viveu, que o segredo está, teme a Deus e obedece seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem, porque Deus verá tudo que foi feito, tanto mal quanto bem. Eu falei resumidamente aqui, mas depois de experimentar tudo, ele entendeu que o alvo, que o foco principal era buscar o Senhor, era andar em obediência com o Senhor. Tudo aquilo que ele viveu não satisfez a vida de Salomão. Ele não teve contentamento em tudo que viveu. Experimentou tudo que você possa imaginar, mas não preencheu o vazio. E no Senhor ele achou esse preenchimento. Ele vai dizer até no meio do livro de Eclesiastes, né, que tudo era correr atrás do vento. E várias vezes ele repete, trabalhar demais, correr atrás de vento. Não desfrutar do seu trabalho, correr atrás de vento. Não desfrutar das pessoas, correr atrás de vento. Muitas coisas ele vai falar. Eu até indico, leia Eclesiastes, que você vai se maravilhar com os ensinos dele e como ele traz para nós essa realidade de que essa vida é passageira e que nós não podemos perder o foco e o alvo que é o Senhor. Porque essa vida é tão passageira, a gente não pode desperdiçar com coisas inúteis, vãs, que às vezes as pessoas pensam que vão trazer alegria. Tem tantas pessoas que correm atrás de recursos a vida inteira e nunca desfrutam porque estão sempre correndo. E quando decidem desfrutar, perdem, ficam doentes, não tem mais a família perto, os filhos já cresceram, já é tarde demais. Então a gente precisa aprender no Senhor a desfrutar o hoje, com aquilo que você tem hoje. Talvez é pouco, mas desfrute esse pouco. O tempo passa. E se você não desfrutar agora, você vai olhar para trás e vai se arrepender. Porque você esperou ter demais para desfrutar algo que você poderia desfrutar com o pouco que você tem hoje. Então, essa insatisfação do homem pega todos os seres humanos. Você vê que tem pessoas que correm atrás de fama a vida inteira, correm atrás de likes a vida inteira, correm atrás, sabe assim, de uma aprovação a vida inteira, de dinheiro a vida inteira, e nunca se satisfazem, sempre querem mais e fazem de tudo para alcançar aquilo, porque dentro delas tem um vazio que elas ainda não descobriram, que esse vazio só pertence ao Senhor. Algumas chegam em um ponto que começam a entrar em depressão. Às vezes chegam ao fim dos seus dias, ou quem sabe até nem ao fim dos seus dias, mas está numa fase que deveria estar desfrutando. Tem tudo, tem uma família bonita, uma casa bonita, dinheiro na conta, tem oportunidade, tem tempo, mas não consegue se alegrar naquilo que tem. Não consegue encontrar alegria naquilo que possui ao seu redor, porque dentro está vazio. Porque aquele lugar que precisa ser possuído pelo Senhor está vazio. Então que você possa entender hoje que tudo que você... Mas é isso, eu vou finalizar aqui porque eu tive que parar o vídeo de novo, porque a família tá em casa e tá bem difícil. Mas enfim, eu quero deixar essa mensagem para você. Que você busque o Senhor, porque a sua alegria, a sua satisfação está nele. E se você está se sentindo triste, angustiado, parece que a vida não tem sentido, o sentido está nele. E o Senhor já está movendo seu coração para isso. Amém? Que Deus abençoe, que você tenha discernimento do céu para entender o que o Senhor vai falar com você a partir daqui. Que Deus desperte seu coração com fome, com sede da palavra, que você busque em oração e seja alcançado.
que nós precisamos conhecer o Senhor. Conhecendo o Senhor, nós nos conheceremos, a nossa identidade será revelada. E quando Deus nos revela quem somos, nós encontramos o propósito pelo qual nós estamos aqui na terra, pelo qual nós viemos. E se nós cumprirmos o propósito daquilo que viemos fazer, nós estaremos satisfeitos, nós estaremos felizes. Se você gostou desse vídeo, envia para aquela pessoa que você acha que precisa ouvir, se inscreve no canal e acompanha a gente aqui. Deus abençoe.